Bom dia, vamos para mais um estudo. Isso não é recomendação de compra e nem de venda. Gente, vamos lá. Hoje eu fiz uma compra no dólar, mas eu fiz pelo simulador, tá? Eu estava fazendo alguns testes aqui em questões de contratos, né? Então eu optei por entrar pelo simulador de novo. Mas, resumindo, foi isso daqui. Eu entrei nesse ponto aqui, tá vendo? Ó, e acabei saindo aqui. Vamos entender, gente, esse contexto, o que aconteceu ali, tanto para minha entrada quanto para a saída. Então vamos lá. Primeiro, gente, eu olho sempre a tabela aqui, né, para ver como que tá o mercado, qual é a direção. Então, eu tirei um print da hora ali que eu estava posicionada para mostrar para vocês, né? Olha só, era 9h30, tá vendo? De primeiro momento, o que me fez pensar na compra no dólar? Gente, eu olhei o DX, né, que é uma cesta de moedas, que ele mostra ali a força do dólar frente a outras moedas. Então, se o DXY, né, está positivo, eu já penso ali numa valorização do dólar. Não necessariamente que só porque está positivo eu já vou comprar o dólar, mas ele ajuda ali, né, mais um ponto a pensar numa compra. VIX também. Temos o VIX, que é um índice de volatilidade, né? Ele vai analisar, gente, ele analisa, né, a volatilidade das ações do SP500, tá? Então, normalmente, quando esse VIX ele está positivo, gera uma aversão a risco, né? Então, isso quer dizer o quê? Os investidores, né, a galera sai da renda variável, né, e vai para a renda fixa. Então, é muito comum ver o VIX para cima e as bolsas para baixo, tá? Inclusive o índice, né, o IBOV, na verdade, né? O que mais que a gente tem aqui? Isso aqui é um título americano, tá vendo? De 10 anos, também está positivo. A gente tem também, mostrando aqui, né? O dólar está forte frente ao euro. Não é uma alta também assim muito expressiva, mas não deixa de ser positivo, né? Dólar forte frente ao real. Aqui a gente tem, gente, DI para cima. Lembrem da correlação, né? Normalmente é o DI para cima, a nossa bolsa para baixo. Quando o DI está para cima, tende a puxar também, né, o dólar lá para cima. A gente tem aqui também os outros títulos, tá vendo? De 2 anos, 5 anos. Vejam que estão todos positivos. E aqui são, de novo, né, a questão da paridade das moedas. Então a gente vê o dólar, né, forte frente a essas moedas mais fortes. E ele também está forte frente aos emergentes, né? Até aí, beleza, gente. Só por esse conceito, ligando um ponto no outro, eu já consigo pensar numa compra no dólar. E aí, para entender, né, como que eu me posiciono aqui, eu também acompanhei essa tabelinha aqui, ó. Tá vendo aqui? É a questão é o ranking de corretoras, tá? Eu gosto de analisar elas porque eu fico acompanhando um pouquinho a posição dessas corretoras e eu percebi, né, que o BS também subiu, estava aumentando o lote, o Bradesco não saiu daqui, dava para ver a intenção deles em comprar. E aqui também reparem que tá tudo verde, gente, essa tabelinha aqui, ó. Isso significa o quê? Que eles estão bem posicionados, ou seja, eles estão comprado e para onde o preço está deslocando, eles estão ganhando, porque eles estão numa posição compradora boa. Isso eu achei bem legal de acompanhar. Então eu vi que tava todo mundo, gente, veja só. Tá todo mundo bem comprado, por que esse pessoal vai querer sair, né? Tem essas questões também. Então eles vão levando o trade. Isso também é interessante, porque se você vê isso aqui tudo vermelho, significa que eles estão comprados, mas da onde o preço está andando, eles estão perdendo um pouquinho. Então, quando tá a favor assim, eu falo, legal, mais uma configuração, né? Mais um ponto para comprar. E aí, trazendo agora então para a visão aqui, né, do gráfico, o que que aconteceu aí, gente? Deixa eu só apagar esse nome atrás para deixar o gráfico mais limpo. Aí ficou melhor, né? Vamos lá. Tem a região calculada que eu ensinei para vocês, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre ela hoje, que eu recebi bastante pergunta de como operar dentro dessas regiões. Vamos lá, gente. De acordo com o cálculo, deixa eu colocar aqui para vocês. Espera aí. Ixi, deixa eu ver se eu consigo arrastar para cá, que travou minha tela. Pronto, não estava conseguindo apertar, que eu estou gravando aqui. Então, gente, olha só, o cálculo, né? Esses foram os dados que eu coloquei, tá? Eu calculei mais ou menos 8h55, 56 da manhã, mais ou menos, eu coloquei esses dados aqui, que era a variação do DX, né? O índice dólar e o dólar comercial. Então, ele me deu essas regiões, só coloquei aqui no gráfico, tá vendo? Vamos entender o que aconteceu aí. De acordo com os cálculos, né, o preço ele abriu bem perto da região de mínima e também do preço justo. Gente, esse preço justo ele serve como uma base ali para a gente entender que o valor está correto para aquele ativo naquele momento. Então, o exemplo básico que todo mundo sempre fala, né? Imagina um celular que custa R$ 2.000.
Tem alguém te vendendo esse celular por 7 mil. Você acha que esse preço ele está justo? Não, então você vai esperar o quê? Esse preço descer um pouco para você comprar ele justo. De qualquer forma, se esse celular é R$ 2.000 e estão te vendendo por 900, tudo bem, né? Se for um celular bom, vale a pena pra gente. Só que se a gente levar no contexto aqui, não está certo também. Por que que tá tão barato assim? Né? Então a tendência é o quê? Esse preço subir para ele pegar o valor que ele vale. Digamos que é isso, tá? Então o justo aqui, gente, é a mesma coisa. Se o preço ele abre perto aqui do justo, eu entendo o quê? Está um preço adequado, está um preço legal. Então o que que pode acontecer? Esse gráfico ele pode valorizar, como ele também pode desvalorizar, porque ele já está dentro de um preço adequado. Entenda como funciona? E aí vem toda essa questão de contexto de mercado para direcionar o preço, mas se está perto do justo, eu já tenho que ficar atenta para uma possível compra ou venda. Basicamente é isso. Temos a possível mínima. Gente, mínima é a mesma coisa de um suporte, tá bom? Então, se tem uma mínima, eu vou ficar pensando, tá vendo? Eu tenho uma mínima aqui. Eu vou ficar pensando em venda aqui, eu prefiro evitar, tá bom? Eu prefiro evitar, eu prefiro esperar compras, porque eu já estou numa região de mínima, que seria um suporte. Máxima, aqui em cima, né? Ó, a mesma coisa. Por exemplo, o preço está chegando aqui. Gente, eu vou querer ficar arrumando compra aqui para cima? É um pouco arriscado. Pode subir? Claro que pode, gente. O mercado faz o que ele quer e nada é 100% no mercado. Só que eu prefiro evitar também. Então, qual que é a visão aí? Ah, faltou explicar um. Temos a possível abertura. Como que funciona essa abertura, gente? Necessariamente o preço sempre vai abrir em cima dela? Não, isso não acontece, tá? É só uma projeção ali que esse preço ele pode abrir ali ou não. Só que daí o que acontece? Na maioria das vezes, quando esse preço, tá vendo? Ele abriu aqui, ele sempre vem buscar essa possível abertura. Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. Se esse preço, às vezes, ele abre aqui para cima, às vezes ele desce, vem buscar essa abertura, vem buscar o justo. Normalmente é assim. Então, o que que a gente tem que pensar mais para ficar um pouco mais claro? Tomar cuidado um pouco em região de preço justo, porque ele tanto pode ir para cima, para baixo, ou ficar ali no meio, agarrado, né, no preço justo. E essa possível abertura, a mesma coisa. Viu que o preço chegou nela? Espera um pouquinho, porque às vezes ele pode dar uma seguradinha, tá bom? Basicamente é isso, gente. Regiões de briga, digamos assim. Então veja só o que aconteceu. O preço sai do justo, sai da mínima, sobe. Tá vendo? Ó, segura um pouquinho aqui na região da possível abertura calculada e depois ele desloca e consegue ir. O que que acontece? Aí já vem a parte de operação. A minha entrada, eu coloquei as médias móveis, operei pelo gráfico de 2 minutos, né? Esperei o preço mostrar, né? Primeiro ele saiu daqui da região, esperei, né, as confirmações lá na minha tabela. Quando, tá vendo? Veja que esse candle ele volta um pouquinho, segura nas médias. Eu tentei comprar mais ou menos por aqui, né? Como se fosse uma possível correção, um pivôzinho, não importa, né? Só seria uma ideia ali de correção. Então eu comprei num ponto bacana, tá vendo? Ele corrigiu só um pouquinho, as médias estavam bem perto, não tinha tanto spread para esse preço descer, e aí ele sobe. Na questão da condução, gente, eu fui levando assim. Tá vendo? Eu deixei meu stop aqui embaixo, ó. Comprei aqui. Assim que ele fez essa correçãozinha e subiu, eu peguei meu stop e coloquei no 0 a 0. Vejam que ele faz mais uma correção nas médias e sobe. Eu vim, trouxe meu stop pra cá, tá vendo? Ele veio, trouxe pra cá, tá vendo, ó? Deixou, na verdade, uma outra aqui, ó. Deixa eu só colocar. Tá vendo essa correçãozinha aqui? Vem uma aqui, ó. Vem duas aqui e volta. Eu vim, coloquei aqui, né? Ele voltou e me tirou. De qualquer forma, gente, vamos lá. O que que a gente pensa assim? Primeiro que essas regiões, elas podem, na maioria das vezes vão correlacionar, vocês vão perceber que na maioria das vezes vai dar certinho. Só que eu ainda acho que a gente não deve levar isso como uma certeza absoluta, porque no mercado, como eu disse, nada é 100%. Então, gente, vai acontecer, prestem bem atenção nisso, vai acontecer de vocês efetuarem uma compra aqui, esse mercado não chegar perto da máxima e voltar tudo. Vai acontecer? Vai acontecer. Então, eu indico o que para vocês? Se vocês entram no trade, se tiver confortável para vocês ficarem, não tem problema. Vocês fiquem acreditando, né? Buscar a possível região calculada. Se vocês perceberem que tá um pouco estranho, né? Tá tendo correções assim, se protejam e saiam com lucro no bolso. Gente, não importa. Eu acho que o operacional ele é muito individual de cada um, tá? Aqui eu confesso, gente, que eu apertei mesmo o trade. Eu, né, já tive uma pontuação que eu achei interessante no dólar. Então, de fato, eu apertei o trade. Eu faria isso na conta real também, tá? A diferença é que eu tô treinando no simulador, porque eu estou aumentando os lotes, né? Então eu estou vendo
como que eu me sinto conduzindo. Então eu opero certinho, sabe, gente? Quando eu tô no simulador, eu opero como se eu estivesse realmente na conta real. A diferença é que eu coloco mais lotes para ver como que eu vou me sentir, como que eu vou conduzir esse trade. Então, isso também justifica essa minha saída por aqui. Eu acho que se eu tivesse com a mão normal, a gente tem mais confiança de levar o trade. Só que eu acho que quando você já tem uma exposição maior, gente, eu não indico ficar muito tempo exposto, tá? Pensando por esse lado agora, por mais que tenha região. Então, é assim que eu utilizo as regiões, gente. O preço bate aqui em cima, eu de fato eu vou pensar em venda, só que eu preciso ter outras configurações. Preço bate aqui embaixo, eu vou pensar em compra, olhando todo um contexto. É a mesma coisa. Tá travado aqui perto da abertura ou perto de justo, eu espero um pouquinho. Basicamente é isso. E aí para entrada, gente, vocês podem, por exemplo, né? Eu opero assim. O preço distancia um pouco, volta na média, você compra perto da média, tá vendo? Volta para a média, compra. Seria aquela famosa área de valor, né? Tem vídeos antigos mais aí no canal que eu operava assim só com médias e dava bastante certo nessas regiões. Às vezes eu errava também, normal. Mas a ideia é comprar perto das médias e essas médias precisam estar direcionadas, né? Isso aí tem mais ali com análise gráfica técnica, mas ajuda também, eu acho legal. Tá bom? Então é isso. E eu quis falar um pouco mais sobre essas regiões, que eu recebi bastante pergunta, né, de como operar. Por isso que eu falo, para terem um contexto primeiro, gente, de movimentação e tomarem cuidado para querer ter uma certeza absoluta, tá? Às vezes é melhor você ir protegendo, sair com seu lucro, do que você realmente confiar. E às vezes não dá certo, né? Em alguns dias. O que acontece? Quando tem algumas reuniões, notícias muito impactantes, discursos, geralmente coisas sobre emprego, coisas sobre taxa de juros, tudo, o mercado ele aumenta, né, bruscamente a volatilidade, meio que ele não respeita nada, ele não respeita regiões, análise gráfica, padrões gráficos, nada, ele não respeita nada. Então vai acontecer, gente, em alguns dias, vocês vão pegar ainda dias assim, tá? Vocês vão fazer todo o cálculo e às vezes o preço ele vai abrir, tipo assim, ó, aqui em cima. E aí você vai falar, nossa, e agora o que que eu faço? Eu fiz as minhas linhas e o preço abriu aqui. E às vezes, você, pior ainda, né? Às vezes você ainda vai pensar o quê? Já sei, vou vender porque o mercado ele vai voltar para dentro da região calculada. E aí o mercado ele pega e faz o quê? Ele pega e sobe. E aí você fica sem entender nada. Vai acontecer alguns dias, não é sempre, mas acontece. Então é importante, sabe? A gente ter essa visão. Então no meu caso, gente, foi isso. Fui apertando o trade, acabei saindo aqui, né? Não tive muita confiança, sabe, gente, para ficar, ainda mais por estar com mais lotes, né? Mesmo sendo simulador, na minha cabeça é conta real. Então, eu achei que foi o suficiente, né? Era o que eu queria financeiramente falando. Mas reparem, né? Tá indo até lá. E aqui também a gente tem a VWAP. Eu tenho uma abinha aqui, gente, que às vezes eu deixo só a VWAP também, tá vendo? Ó? Esse aqui também é um possível. É que eu não gosto de indicar, gente, porque não é setup, tá? Não quero indicar setup. Mas só a ponto de estudo, tá bom? Não é indicação de compra, nem de venda, nem de setup, nada. Mas, por exemplo, tá vendo que o preço ele se desloca e volta para a VWAP, tá vendo? Ó? Segura nela e também você conseguiria uma entrada aí com alguns pontinhos legais. Reparem que essa VWAP, ela desloca com movimento, tá? Então não é muito legal você operar geralmente contra a VWAP, né? Eu já errei muito nisso também. A VWAP ela tende a respeitar muito bem. Então, por exemplo, né, se o preço para aqui, eu não vou querer vender aqui em cima da VWAP, né? Então, já estou vendo que a VWAP tem direção para compra, né? Tem todos os indicadores me mostrando compra. Se eu não entrei nessas regiões por aqui, eu posso acreditar numa possível correção, tá vendo? Uma comprinha aqui. E assim, gente, dependendo da quantidade que você entra, 5 pontos, 3 pontos já dá um dinheiro bacana no dólar, sabe? Mas vai de acordo com o operacional de cada um, tá bom? Olha, ele acabou de chegar aqui, foi ótimo, foi muito legal que depois a gente fazer o estudo, mas tem dias que não vai chegar, tá bom, gente? Então isso precisa ficar bem claro. E é isso, então o vídeo foi um pouquinho mais falado nessa parte, que eu tinha que mostrar isso pra vocês, né? Olha, o índice também foi, né? Eu acabei nem olhando muito o índice hoje. O índice, gente, foi uma coisa mais séria hoje. Vou passar uma visão bem rápida aqui, tá? Eu tenho operado mais dólar ultimamente, mas vamos lá. Primeira coisa, se eu estivesse olhando o contexto agora, né? Se eu vejo o DI para cima, gente, eu já penso em venda no índice. Já aconteceu aí, inclusive vocês viram aí no final desse mês, né? DI para cima, índice subindo, DI para baixo, índice descendo, é uma coisa que a correlação não funciona. Mas na minha visão, da forma como eu aprendi, DI para cima, pressiona dólar para cima, DI para cima, manda a bolsa para baixo. Então, toda vez que eu vejo, mas é toda vez que eu vejo esse DI para cima,
ou eu procuro venda no índice ou eu não faço nada, tá bom? E aí, se a gente descer aqui, tá vendo? A gente vê os setores. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Por que, que o índice está caindo? A gente vê a Vale positiva. A gente tem uma pressão, tá vendo? Ó, setor bancário, a gente consegue ver uma pressão. Se a gente dá uma olhada aqui, quer ver? Eu vou pegar que fica melhor, né? Porque é muitos dados. Se a gente dá uma olhada aqui, tá vendo? Esse Becom aqui, gente, é o setor de commodities, tá bom? Reparem que ele está positivo. A gente pensa no quê? Ok, como a nossa bolsa é feita por commodities, então se commodities está para cima, eu vou pensar em compra no índice, tá certo? Essa visão realmente está certa, só que você tem que olhar todos os outros pontos, tá? Então o que, que a gente vê aqui? Daqui para baixo a gente vê uma parte ali do setor, não são todos ali, mas uma parte do setor bancário, financeiro, né? Ele está em queda, ou seja, bancos pressionando o Ibovespa para baixo. Setor de commodities, a gente consegue ver essa parte aqui, tá vendo? Agrícola, a gente vê uma grande queda. E isso pressiona muito. O Brasil, ele fornece, né? Produz e fornece muitos grãos. Nossa, no geral ali, óleo de soja, trigo, tudo. Viu isso em queda, gente? Não dá outra. Ele pressiona sim para baixo. E aí, olha que interessante. Todo o contexto, né? Precisa olhar cada ponto. Esses índices aqui, tá vendo, ó, de Ásia e Pacífico, vou falar especificamente desses dois, o Xangai e o Hansen, eles são índices, tá, gente, das bolsas da China. Reparem que eles estão fechados porque eles trabalham lá na madrugada, né? Então, o que que acontece? Né? Vejam só, 4h59 da manhã estava funcionando lá, né? No caso, pra gente aqui foi o horário que fechou. E esse daqui de baixo, tá vendo? Ó, fechou no dia 28 ainda, ele nem abriu ainda. O que que acontece? Quando a gente vê esses dois índices fechando positivo, a gente já entende o quê? Tem uma ligação direta com o minério de ferro, né, que fica também lá na China. A gente já pensa o quê? Provavelmente, se eles fecham em alta, o minério de ferro também fecha em alta. Tudo bem, mas o que isso tem a ver com o Ibov? Se o minério de ferro fecha em alta, isso valoriza também a nossa Vale aqui. A ação fica mais cara, ele vende mais caro também o minério de ferro. Então pensa só, gente, no contexto todo. Vocês veem, né, o Xangai Hansen fechou em alta. Pode pressionar minério de ferro para cima. E realmente está aqui, ó, mais 3%. Pressiona minério de ferro para cima, pressiona a Vale para cima. Vale realmente está positiva. Só que aí? Mas e aí? Por que, que o Ibov desce? Porque não dá para olhar uma coisa só isolada. Então, vocês estão entendendo como que o contexto é legal, gente, da gente analisar? Quando eu vejo essas questões, eu fico um pouco insegura de operar em mini índice por ele dar uma travada. Né? Então a gente vê ali Vale puxando para cima, mas a gente vê algumas Petros mais para baixo. Aí você fica, né, gera um pouco de dúvida, tá vendo? A gente vê os petróleos mais positivo. Isso é um pouco confuso, mas eu quis puxar, gente, essa visão geral, porque e isso é uma das coisas que eu estou aprendendo no curso, e eu vou trazer também vídeos explicando essas correlações diretas, vou fazer um vídeo específico de cada ponto, porque isso é muito interessante. Então vocês percebem que quando a gente liga uma coisa na outra, a gente consegue entender para onde o mercado vai. Gente, fica muito mais fácil. Eu tô falando para vocês isso porque eu vim de análise gráfica e técnica. Tinha um resultado positivo? Sim, eu já tinha. Só que não era nada assim que me dava confiança de aumentar lote. Errava muito, eu tomava uns stop bem besta, sabe, gente? E agora eu vi que isso diminuiu, minha confiança está aumentando. E olha que eu nem sei correlacionar tudo isso aqui ainda, tá, gente? Eu ainda tô aprendendo lá no curso. Mas eu vou compartilhando com vocês a minha evolução, minha visão de mercado. E o que vocês acharem de interessante, quiserem aproveitar, né? Fiquem à vontade. Mas basicamente é isso. O que mais tem aqui de importante? Eu acho que foi só isso. Hoje também teve notícia, né, gente? Olha, isso aqui eu sempre anoto de manhã, tá? Já para tomar cuidado para não estar posicionada nesses pontos aqui e acabar tomando as violinadas, né? Então, olha, o índice acabou respeitando lá a região, né? Até que foi direitinho. Vamos ver, o dólar deu uma travadinha lá mesmo na região calculada. E o que mais que a gente tem aqui? O relatório, né? Para finalizar o relatório, foi só no. Como eu falei, olha, na conta real não fiz nada, gente, nem quis fazer nada hoje. Mas no simulador foi muito legal, foi um dia de ótimo estudo, né? E ficou 12 pontos e meio no dólar. Eu acho isso muito legal. 10 pontos para mim eu já tô pulando de alegria no dólar, gente. Então, 12 para mim então nem se fale, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.